Olá, eu sou a Vanessa, sou psicóloga e eu tô aqui hoje por um motivo muito importante. Eu recebi esse convite belíssimo para fazer um pequeno vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre Setembro Amarelo. O que eu tenho para partilhar hoje com vocês é a importância de se compreender que muitas vezes o que faz a vida perder o sentido é a falta de tratamento correto. O Setembro Amarelo, ele tem essa importância de mostrar que muitas vezes as pessoas estão sofrendo sozinhas e muitas vezes estão tendo aumentados e acentuados porque elas não sabem que podem pedir e devem pedir socorro e pedir ajuda. É muito difícil, de repente, uma pessoa se deparar com um vazio existencial, com a falta de esperança, com a raiva, com a mágoa, com a tristeza, com a culpa e com a incapacidade. É muito difícil a pessoa ir perdendo, sentir que a vida está perdendo o valor. E é nessa hora que as pessoas no mês de setembro se unem para dizer que não estão sozinhos. O que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam insistindo em condutas iguais para tentar tratar um problema e muitas vezes precisa que se busque a melhor forma de cuidar. Eu tô falando isso por quê? Porque nem sempre o médico acerta a medicação de primeira, nem sempre aquele psicólogo tem uma afinidade ou tem ali uma empatia ou uma aliança terapêutica forte que pode auxiliar, porque muitas vezes a família está tão cansada ou está tão doente quanto a pessoa que mais sofre, então ali naquela casa ninguém tem condição de cuidar de ninguém. O que eu estou tentando dizer é que quando as coisas estão muito difíceis, precisa compreender que existem mais possibilidades. Existem mais pessoas, existem mais profissionais, existem os pronto-socorros espirituais, existem formas da gente estar somando as nossas forças para tentar trazer de volta as pessoas que por alguma razão entraram nesse lugar escuro e que a gente tem só o desejo que elas consigam sair. Porque sim, a sua vida e cada vida tem muita importância. A depressão é uma doença grave, incapacitante e multifatorial. Ela pode ser leve, moderada, grave e grave com sintomas psicóticos. Ela precisa muitas vezes, dependendo do estágio, de medicação, de psicoterapia, e eu sempre oriento também a terapia espiritual no sentido de trabalhar com a questão energética daquele espírito. Entende? Daquela gama de pensamentos e dos processos obsessivos que acabam se afinizando por conta daquele padrão deles. E o que é importante falar para vocês? Todos os esforços são necessários. Quando uma pessoa chega a pensar em desistir da vida, é porque precisamos tentar integrar todos os cuidados em todos os sistemas que fazem parte do ser humano: corpo, mente e alma. Por outro lado, é muito comum uma pessoa se sentir muito culpada porque ela não gostaria de estar assim, porque ela virou um peso para as pessoas, porque ela não acredita em mais nada, ela está cansada, ela está com dor, ela está com falta de esperança. E é muito mais do que tristeza. Vamos entender aqui que a tristeza é uma resposta emocional a qualquer situação desencadeante que tenha trazido dor, perda de um emprego, um processo de divórcio, doença de alguém, falta de dinheiro, traição, enfim, existem várias situações que podem provocar e que vão provocar tristeza. Porque as emoções, elas têm um importante papel na nossa vida, que é nos sinalizar se tá bom ou se tá ruim. Quando alguma pessoa fixa em uma determinada emoção, isso já demanda uma dificuldade. Por que nessas horas as psicoterapias são tão importantes? Porque é uma possibilidade da pessoa autoconhecer-se. À medida que ela vai se conhecendo, ela vai percebendo também como ela funciona no sistema de vida que ela tem.
Ao mesmo tempo, a gente sabe que algumas vezes a depressão ela tem uma base neuroquímica muito importante. Está com uma disfunção e o cérebro é um órgão que adoece. E sabemos também que às vezes, por exemplo, um hipotiroidismo e tantas outras doenças trazem ou acentuam a possibilidade de uma depressão. Então, quando a gente fala multifatorial, é porque existem várias possibilidades de causa. Que quando essa pessoa está sendo acompanhada por alguém, por um médico, ele vai poder fazer essa leitura. Quando ela está sendo acompanhada por um psicoterapeuta, junto com o psicoterapeuta, ela vai poder compreender quais são as respostas emocionais que ela tem diante da vida e buscar fazer ajustes que sejam mais funcionais. Por outro lado, quando essa pessoa busca o conhecimento da doutrina espírita, por exemplo, ela vai conseguir compreender que muitas vezes o espírito já chegou aqui encarnado, com muitas dores do passado, que talvez a pessoa não esteja tendo possibilidades ainda de auto-perdoar-se, de se permitir o recomeço, ou de elaborar, muitas vezes, traumas que nem nessa existência estão. Imagina tudo isso junto, quando não é cuidado, ou quando só cuida de um e abandona os outros. Isso é muito sério. Falar de Setembro Amarelo é falar também de responsabilidade com a vida. É olhar para o alto amor, para a capacidade que cada um tem muitas vezes de buscar essa ajuda. Porque uma coisa é a pessoa que está tão cansada que ela já não acredita mais, depois de ter buscado tanto. Nessas horas eu sempre digo, e isso acontece muito comigo, às vezes tem pacientes que já passaram por N experiências e que foram ruins. Eu sempre falo, sempre tem um aprendizado. O importante é que você não desistiu. E é legal quando a pessoa está numa depressão muito importante no sentido de gravidade e ela começa a lembrar dos lugares que ela pode pedir socorro, porque o que ela quer é finalizar com uma dor, não com a vida. O que se espera é que tudo se transforme. E muitas vezes é importante se compreender que o que está externo não depende de nós, o que está interno sim. E todos nós temos escolhas. O recomeço é uma das mais belas faces do amor. Eu falo muito isso. Porque cada vez que você cair, pode e deve recomeçar, não tem problema cair. Quando você entender que o cair faz parte do processo, a sua forma de autoacolhimento pode te ajudar e muito. As famílias, muitas vezes, querendo auxiliar, acabam atropelando o tempo do tratamento. O depressivo, ele precisa de tempo, ele precisa de quietude, muitas vezes ele precisa de silêncio. Esta fase, uma hora passa. Mas pode ser que demore, sim, pode ser que demore. Então eu sempre oriento as famílias a buscarem ajuda também. Porque é muito natural num ambiente onde se tem um depressivo que se tenham situações e cenas de dores ali, que cada um foi elaborando de um jeito. Algumas pessoas continuam sendo funcionais. Tem algumas pessoas que conseguem equilibrar a dor com a razão, com a resolução, E tem pessoas que não conseguem, e tá tudo bem. Porque cada um é de uma forma, cada um é de um jeito. Mas o que a gente tem que pensar aqui é identificar a depressão como? Como é que se identifica uma depressão? Uma pessoa que de repente vai perdendo o interesse, começa a ficar com uma instabilidade de humor, chora, ou de repente está muito irritado, ou está sempre cansado, sempre muito cansado, coisas que antes gostava de fazer, de repente parece que vai perdendo o interesse, já não fica mais bom como era antes, é como se a pessoa fosse sumindo. E tem algumas que na euforia, parece que tá sempre tudo muito bem. E são aquelas pessoas que nunca pedem ajuda para nada, que escondem tudo, os super fortes. Temos emoções.
temos necessidades de alma. E isto é normal, isto é humano, isto é bonito quando a gente compreende e começa a entender que a vida tem interpretações de pensamentos, ou seja, na forma como eu vou fazendo a leitura das coisas que me acontecem, eu vou tendo e respondendo com uma emoção. Por outro lado, como é que eu baseio essas minhas interpretações? Eu estou usando o pessoal, porque quando a gente começa a fazer uma autoanálise constante, que eu chamo de monitoramento, ou seja, a gente está atento como eu funciono, o que me deixa bravo, quais são as coisas que eu gosto, por que eu estou esquisito hoje, o que eu estou sentindo, são coisas que as pessoas não têm feito mais. Estamos aí ainda no enfrentamento de uma pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Aconteceu que as pessoas, talvez, algumas nem todas, estão se vendo obrigadas a olhar para elas. E com isso vai tendo melhor percepção de como se está de verdade. Quando a gente fala em regeneração, em modificação, este é um processo do individual para o coletivo. E não é que as coisas vão ficar prontas do dia para a noite, não vão. Assim como nós também nunca estamos prontos do dia para a noite. Agora, uma pessoa que adoece gravemente e perde o interesse pela vida, ela pode pensar em fazer, mas ela pode ter fatores de proteção que auxiliem ela a nunca fazer, não ter o comportamento de fazer. A família, Deus, trabalho que ela gosta, coisas que pertencem à vida dela, tudo aquilo que vai ajudando a dar sentido à vida dela. E tem pessoas que vão perdendo, parece que tudo, E aí fica mais evidente o risco de, além de pensar, que essa pessoa se organize ou realmente tenha um momento de fazer. Nas doenças mentais, muitas vezes durante um surto, a pessoa também corre o risco de um momento de impulso. E tem aquelas pessoas que, quando estão melhores, aparentemente melhores, mas que não significa que internamente estão melhores, existe um risco maior ainda. Eu tô falando isso para assustar? De jeito bom. Eu tô falando isso porque são as verdades que a gente precisa começar a aceitar para poder começar a se organizar para poder de fato ajudar. Quando uma pessoa chega para você e se queixa e ela te busca para isso, é sinal que ela viu em você uma confiança. Às vezes você não tem que estar pronto para falar tudo. Você não precisa ter uma resposta. A gente pode ter colo, a gente pode ter atenção, a gente pode ter amor àquela pessoa, para que ela se sinta importante, para que ela se sinta valorizada, para que ela entenda que ela sim, ela tem um valor muito grande e vai fazer muita falta. Porque uma coisa é a escolha, mas uma pessoa que está bem não escolhe partir antes da hora. Então, falar de Setembro Amarelo é falar das pessoas que estão superando, é falar das pessoas que sim, já estiveram nesse lugar escuro, mas que têm conseguido sair dele. Falar de Setembro Amarelo é falar de esperança, é falar que sim, tem pessoas que estão prontas para ajudar, que querem ajudar e que se prepararam para ajudar. E que muitas vezes, quando tudo está muito ruim, é só um indicador que precisa mudar o caminho. Precisa, de alguma forma, se permitir encontrar lugares, pessoas, profissionais que talvez estejam em melhores condições de auxílio. E nunca esquecer da misericórdia divina. Nunca esquecer que sim, carregamos dentro de nós uma luz. Que quando essa luz apaga e vira sombra, é hora de pedir socorro, é hora de pedir ajuda. E que tenhamos a sabedoria e a humildade, sempre que nós precisarmos e sempre que alguém nos procurar. E lembrando,
muitas das ideações vêm de transtornos, vêm de doenças, tá? Então é importante que se trate de forma integrativa, de forma que auxilie, porque a essa altura o corpo já está adoecido, a mente e a emoção está adoecida e a alma muito mais. Eu espero que possa ter ajudado um pouco, falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e a importância de buscar ajuda, a importância também dos profissionais estarem atentos quando chegar até você, a importância da família prestar atenção aos sinais de isolamento, aos sinais de mudança de comportamento. Agora, principalmente os jovens, né? Com a pandemia, as crianças, eles têm sofrido bastante, porque a parte de socialização, de troca, ficou ainda mais prejudicado, eles têm ficado muito tempo nas redes sociais. Então, assim, as pessoas podem e devem aproveitar esse momento como um momento de cuidado. Como eu disse há um tempinho atrás, de recomeço. Setembro Amarelo é sol, é vida, é energia, é dizer que tem um lugar para ficar, que é na luz, que você possa receber luz e que possamos estar sob os cuidados da luz maior, que é o cuidado de Deus. E fica aqui um abraço carinhoso e uma gratidão também por poder ter esse momento com vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigada.